Olá, eu gostaria de falar sobre mediunidade hoje de um aspecto um pouco diferenciado. Que olha só, quando nós ouvimos ou lemos falar sobre mediunidade, nós vemos aquela compreensão de que existe um mundo espiritual em torno do nosso mundo material, e nesse mundo espiritual existem espíritos que são seres humanos que estão vivendo numa outra dimensão e com os quais a gente pode fazer contato com eles. Normalmente, quando se fala de mediunidade, é isso que nós percebemos, e isso normalmente deixa as pessoas muito assustadas, né? Porque você ficar vendo espíritos e você ficar ouvindo espíritos, né? Então, isso aponta para uma dimensão espiritual da vida, que é aquela que acontece quando a pessoa morre. E ninguém gozando de uma boa saúde, principalmente se for jovem, vai ficar pensando em morrer. E também, principalmente quando a pessoa é mais jovem, não vai querer ter aquela consciência, né, de que existem espíritos ali vigiando tudo aquilo que a pessoa está pensando e fazendo. Então, como que uma pessoa vai se sentir à vontade para tomar uma cerveja, para ir no barzinho ou para namorar? Então, assim, sem dizer que isso seja uma mentira, porque não é, vamos entender aqui algumas outras coisas que precisam ser colocadas. Por exemplo, quando o Kardec fala em mediunidade, na verdade ele juntou duas categorias de fenômenos que são diferentes. Tem os chamados fenômenos anímicos, que são da percepção da própria pessoa, e tem os fenômenos mediúnicos, que envolvem o relacionamento com espíritos. Fenômenos anímicos que partem da própria pessoa têm a ver com telepatia, tem a ver com percepção da natureza energética de pessoas ou de ambientes, tem a ver com psicometria, que seria uma faculdade de ler as energias ou impressões que estão agregadas a objetos, né? São fenômenos desse tipo. Evidência, né? Em que a pessoa vê o futuro, né? O passado de uma pessoa. Todos esses fenômenos a gente pode considerar que são anímicos, ou seja, é da própria pessoa, não entra espírito nessa percepção. E tem os fenômenos mediúnicos, que são aqueles com os quais as pessoas entram em contato com espíritos. Então, isso vai acontecer principalmente através da psicofonia, quando uma pessoa dá voz a um espírito, ou na psicografia, quando a pessoa escreve mensagens inspiradas por espíritos. Agora, então, vamos entender que o fenômeno anímico é da própria pessoa, é a própria pessoa que tem uma percepção, que tem uma compreensão, que entende um pouco mais daquilo que é o ambiente não visível em torno dela. Agora, presta atenção aqui num ponto. Normalmente, a mediunidade, seja da forma anímica ou mais propriamente da forma mediúnica, ela é entendida como se fosse assim: o meio influencia a pessoa. Então, o médium é aquele indivíduo que percebe, que recebe, mais ou menos passivamente, o conjunto de impressões que estão acontecendo ali no entorno dela. Então, é como se fosse uma visão meio passiva desse fenômeno. Eu queria colocar uma compreensão aqui, que se a mediunidade é uma comunicação com o lado de lá desse entorno, é onde nós podemos exercer uma influência sobre o que está à nossa volta. Isso implica tanto uma influência sobre pessoas vivas, encarnadas, uma influência sobre espíritos que possam estar ali em torno da gente e normalmente estão, nós é que não percebemos, sobre o tempo onde nós estamos colocados, sobre o futuro imediato que nos aguarda. Então é como se fosse assim, essa porta aberta
que é chamada no espiritismo de mediunidade. Então, é uma porta que abre, onde nós recebemos informações, influências que estão do lado de lá, né, do mundo chamado invisível ou extrafísico, como nós podemos também projetar uma influência nossa para esse ambiente e esse entorno que está à nossa volta. Sejam as dimensões menos visíveis do lado físico da vida, ou sejam influências espirituais ou o próprio ambiente que está na nossa volta. Porque se nós formos pensar num ponto de vista mais ampliado, toda a nossa vida que nós temos hoje, ela foi o resultado de um passado. Desejamos em algum momento lá no passado ter o corpo que nós temos, ter a condição financeira que nós temos, termos a companhia afetiva, amorosa que nós temos hoje. Então, temos as condições materiais que nós temos hoje. Quando nós desejamos isso no passado, nós influenciamos esse ambiente que estava à nossa volta. Influenciamos o ambiente, influenciamos um futuro, criando um futuro para nós que se materializou, que se densificou no presente que nós temos, com todas as condições e características que nós temos hoje. Então, nós podemos continuar a fazer isso influenciando da parte de dentro para a parte de fora, usando essa porta ou esse portal aberto que a mediunidade confere para cada pessoa, para criar esse ambiente, esse futuro, essa condição profissional, essa condição afetiva que nós queremos para o nosso futuro, né? E como que acontece isso? Então, nós vamos ver que tem muitas pessoas falando sobre isso aí nos canais aí de criação da realidade, co-criação de física quântica, né? Então, essas pessoas abordam isso que eu estou falando aqui. Então, isso não é uma novidade. É porque pela qualidade do que nós desejamos, pela qualidade e intensidade do nosso pensamento e da nossa vontade, nós estamos impregnando o ambiente à nossa volta. Sejam as pessoas com quem nós convivemos, seja o ambiente material dentro do qual nós estamos, seja tudo aquilo que esteja à nossa volta. Então, impregnar esse ambiente à nossa volta com alegria e confiança, isso não é o poder do pensamento positivo apenas, embora ele se baseie nisso. Isso não é aquele pensamento, eu vou pensar e vou fazer aparecer R$ 1 milhão na minha mão, na minha conta bancária agora. Isso é porque você impregna, isso é porque você fecunda o ambiente à sua volta, usando essa porta aberta da mediunidade para fazer isso. Então vamos entender que a mediunidade não é só você absorver aquilo que o mundo à sua volta tenha sobre você. Então, tá, então eu estou ouvindo espíritos, então eu estou captando a energia das pessoas e dos ambientes. Ok, não é só isso. Essa porta aberta permite que você também lance a sua emoção, o seu desejo, o seu pensamento sobre o que está à sua volta. E esse mundo que está à sua volta, que é basicamente energético, ele pode corresponder àquilo que você pensa. Então, esse poder de criação que nós temos, ele é um poder legítimo. E vamos entender também um outro ponto, né, que eu percebo que é um equívoco com as pessoas que eu lido, é entender que esse processo todo, ele é necessariamente voltado para coisas do espírito, né? Claro que nós estamos falando de um processo que é espiritual, enquanto ele seja extrafísico. Mas o que vale para o mundo espiritual, vale também para o nosso mundo material, porque é aqui que nós estamos tendo uma vida. Então, portanto, você pode usar esse portal que a mediunidade abre, mediunidade enquanto abertura para o lado invisível, que você pode tanto absorver coisas de lá para cá, como impregnar o lado de lá com aquilo que a gente pensa, então a gente pensa e impregna o lado de lá. Isso vale para questões materiais também. Isso vale para querer uma saúde melhor, isso vale para querer uma condição profissional e financeira melhor,
Isso vale para ter um bom ou uma boa companheiro ou companheira para a nossa vida. Então, é um equívoco pensar que existem coisas materiais e espirituais. Então, que o certo seria procurar a questão espiritual e deixar de lado a questão material. Tudo é uma coisa só. Então, um bom emprego, ele é material e ele é espiritual. Uma boa companheira, um bom companheiro, isso é uma questão material e é uma questão espiritual, porque tudo é uma coisa só e tudo é o espiritual. É porque nós temos uma limitação perceptiva, né? Porque nós estamos limitados aos 5 sentidos da nossa mente, é que nós só vemos uma parte desse todo que é o material. Nós tendemos a achar que essa questão espiritual pertence a uma outra coisa lá longe, que não tem a ver com a nossa vida material. E tem. Então vamos pensar o seguinte: vamos usar essa abertura desse portal que a mediunidade permite, e algumas pessoas vão ter essa abertura maior e outras menor, e vamos usar essa abertura não só para absorver as coisas do mundo invisível, mas vamos impregnar esse nosso mundo invisível com a nossa emoção, com o nosso desejo, com a nossa vontade e com a nossa esperança. A partir daí, nós podemos criar um futuro melhor, um futuro de maior realização, um futuro de maior esperança e um futuro de maior felicidade. E lembrando que, se o que nós nos propusermos a criar e a fazer, se for bom para nós e for bom para as pessoas que estiverem à nossa volta, então isso é do bem. Isso está de acordo com as leis de Deus, isso está de acordo com o pensamento dos bons espíritos. Então, tenha sua vida material, lembrando que ela faz parte de um mundo espiritual. E lembrando, né, também que, da mesma forma que nós podemos absorver as influências do mundo espiritual na nossa vida material, nós também podemos, a partir da nossa vida material, criar bons propósitos e bons objetivos e esperanças legítimas para nós e para aqueles que estejam à nossa volta. Então, vamos começar esse ano a pensar e a desejar o melhor, o positivo, para nós e para as pessoas que estejam à nossa volta, e pensando coisas que sejam chamado da ordem material e aquilo que pode ser chamado também da ordem espiritual. Então, sejamos felizes e vamos ajudar as outras pessoas à nossa volta a serem felizes também.